Convidado é uma autoridade, é o professor João Daniel. É a segunda vez que ele vem ao nosso programa. Eu gostaria de agradecer, professor, a sua presença e o seu tempo. Ele é historiador, mestre em Relações Internacionais. Desde 2003, ele ministra aulas para candidatos para o concurso de admissão e carreira diplomática. E aí muitos alunos que hoje são diplomatas, né, no Ministério das Relações Exteriores passaram pelas aulas do professor Daniel. Ele foi professor do Colégio Pedro II, da Fundação Getúlio Vargas. Ele tem da pós-RI da Universidade Cândido Mendes. Ele também ministra aulas sobre política externa brasileira na PUC do Rio. É esse professor de História e Atualidades da plataforma Descomplica e é autor do Manual do Candidato de História do Brasil, editado pela Fundação Alexandre de Gusmão. Eu faço questão de apresentar bem os nossos convidados, porque o tempo deles é muito precioso e para a gente é uma honra tê-los aqui falando sobre assuntos tão relevantes como, no caso hoje, a guerra da Rússia na Ucrânia. Professor, boa noite, bem-vindo aqui. Boa noite, bom dia, boa tarde. A gente é visto em todos os horários hoje, né? Não tem mais o tempo correto, o importante é ser visto. Eu queria começar, além de agradecer a sua presença, fazendo o seguinte questionamento. As nuances dessa guerra da Rússia na Ucrânia sugerem, é diferente do que a gente tem visto nos últimos anos, nas últimas décadas, até nos últimos séculos, para você que estuda tão dedicadamente a história também das guerras, a gente estaria diante, neste século, de uma nova era de guerras, considerando esses nuances todos? Eu começo já com uma pergunta para otimizar o seu tempo, que eu sei que é curto. Bem-vindo. Ô Maia, muito obrigado de novo pelo convite, é uma honra e uma alegria estar falando aqui com você, me sinto realmente muito honrado e muito obrigado por me permitir fazer alguns esclarecimentos a respeito disso. Não é uma novidade, isso que a Rússia está fazendo já foi feito ao longo dos séculos e ao longo da história. O que aconteceu foi que nos últimos, 50, 60 anos, o mundo mudou bastante, né? Desde o fim da Guerra Fria, vamos considerar os últimos 30 anos, havia uma esperança, uma crença entre nós todos, os seres humanos desse planeta, de que esse tipo de mudança de fronteira e mudança de regimes políticos com base em guerra seria cada vez mais raro, a ponto de desaparecer, né? A gente tem uma perspectiva crescentemente de democracia, de interconexão, e o movimento do Putin na Ucrânia nos faz lembrar que, de fato, a história humana, né, é muito difícil de ser mudada, porque era assim que se fazia na Antiguidade Clássica, foi assim que se fez durante todo o período medieval, foi assim que se fez no período moderno, até a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, as fronteiras eram mudadas pelas grandes potências ao seu bel prazer, com uma demonstração de força militar, e essa força militar passava por cima de toda e qualquer proposta, ideologia, visão, e simplesmente o domínio da força e o domínio da guerra. E o Putin realmente faz parecer que essa fase não foi superada, que vivemos talvez aí um breve, né, hiato aí em que houve a crença, na verdade não a prática, né, mas a crença de que haveriam regras no sentido de organizar as relações internacionais, mas que talvez isso realmente fosse uma ilusão. O que é interessante é que os historiadores e profissionais de relações internacionais avisaram que isso ia acontecer nos últimos 25 anos. Isso foi avisado, né? Nenhuma guerra talvez foi tão avisada quanto essa, né? George Kennan, que foi o grande formulador da política externa da Guerra Fria, Henry Kissinger, John Mearsheimer, Stephen Walt, vários teóricos tuitaram, publicaram artigos, escreveram textos, documentários, deram entrevistas, gravaram vídeos no YouTube. Deve ter mais de 20 de vídeos falando: se a OTAN se expandir, a resposta de qualquer governo e qualquer presidente russo vai ser não aceitar uma Ucrânia ligada ao Ocidente, não aceitar uma Ucrânia ligada à Europa. Então, essa talvez tenha, se estivermos procurando algum ineditismo, né? O ineditismo nunca antes na história uma guerra foi tão avisada e disseram tanto que isso ia acontecer quanto essa, por parte de acadêmicos, historiadores, políticos, profissionais de relações internacionais, e de fato esses avisos todos foram ignorados. Mesmo prevista nessa escala que você menciona, e você tem razão, o fato da gente ter hoje, por exemplo, como você disse, a gente não imaginava que ia ser da mesma forma. Por exemplo, a gente tem hoje o pré-moderno, que são os civis se armando, como já foi no passado, né, com recursos improvisados. A gente tem o moderno, se é que se pode chamar moderno, dessas ameaças nucleares, químicas e biológicas que ganharam novas proporções e que estão aí... não considerando a OTAN toda, mas considerando Estados Unidos e Rússia,
a Rússia sendo mais forte nesse ponto, considerando também o enfrentamento do universo cibernético, que eu acho que não estava em nenhuma outra guerra, e talvez não tivesse tão previsto, né, com a força que está hoje, embora pouco divulgada, mas nos ecossistemas de tecnologia está se falando sobre essa guerra cibernética, e essas disputas em torno dessa verdade, o uso da internet, todas essas coisas acontecendo, não só essas organizações todas, a gente vendo um pouco de alinhamento, e aí eu vou dizer que eu sou uma leiga vendo esse alinhamento, eu quero saber se realmente existe esse alinhamento ou se estava tudo combinado, né? A lista de decisões é imensa da OTAN, discursos coordenados, né, em relação à ação russa, retirada de plenárias quando alguém vai falar, isso até é óbvio que aconteça, mas a gente vê o cinema, o esporte, a música, a dança, a internet se movimentando, as gigantes da tecnologia se manifestando, empresas paralisando suas atividades na Rússia, a questão econômica do SWIFT, que é só uma pontinha do iceberg, porque outras medidas foram adotadas economicamente falando. A gente, traduzindo isso para o nosso internauta e telespectador, considerando isso, não é diferente do que já foi ou do que estava previsto? Como a gente deve olhar isso? Ou isso é só mesmo muita mediatização e isso também estava previsto, professor? Ainda dentro dessa dicotomia, né, do que tem de novidade, né, e o que tem de antigo, é claro que tem elementos tecnológicos muito novos aí, né, perspectivas muito novas. Mas, da perspectiva russa, né, você imagina um país que nos últimos 200 anos foi invadido 5 vezes. Né? Foi invadido pelo Napoleão na Revolução Francesa, depois foi invadido de novo durante a Guerra da Crimeia, depois foi invadido mais uma vez na Primeira Guerra Mundial, invadido pela Polônia logo depois da Primeira Guerra Mundial, invadido por Hitler na Segunda Guerra Mundial. Então, você está falando aí de uma nação, de um país, ou pelo menos de governos, né, que em geral são autoritários, né, no caso da Rússia atual, uma ditadura, inequivocamente uma ditadura, né? Portanto, como toda ditadura, né, com um nível de paranoia muito mais alto do que regimes democráticos. Né? Então, se você tem um vizinho na sua casa, próximo a você, né, que mora no seu prédio, que você sabe que ele é esquisito, que ele tem traumas, né, que ele sei lá, traumatizado porque já foi invadido diversas vezes, né, e é violento, é agressivo, é autoritário, nada retira a responsabilidade ou a culpa dele. Né? Se ele agredir você, se ele machucar você, se ele bater numa criança, ele é culpado, não tenha nenhuma dúvida. Né? É um ato absolutamente vil, tem que ser condenado em todas as hipóteses. Mas você também vai tomar cuidado de não provocá-lo. Né? Isso eu acho que é importante. Né? Os russos, eles são paranoicos e eles têm alguma razão aí em ser paranoico. Né? O governo do Putin, obviamente, não pode se confundir 100% com a Rússia, porque é claro que é difícil você aferir a opinião pública na Rússia. E apesar de ser um regime autoritário que está sendo muito reprimido, que é muito repressor internamente, você está vendo, por exemplo, protestos em Moscou, protestos em São Petersburgo, artistas e figuras importantes da Rússia dizendo, olha, isso não somos nós. Quem está fazendo isso é o governo, é o Putin, é um regime autoritário, não somos nós. Não confunda a Rússia com essa ditadura. Então, isso também vale para os países que estão contra a Rússia, essa divisão interna. Dentro dos Estados Unidos, por exemplo, num primeiro momento, o Trump declarou que o Putin era genial, e você viu pelo menos 12 senadores americanos no Senado americano elogiando o Putin e dizendo que ele estava certo, que estava fazendo o que tinha que fazer. Se mais de 100 diplomatas levantaram na ONU, né, teve mais ou menos uns outros 100 que não levantaram, inclusive o representante brasileiro. Então, essa divisão em relação às sociedades, a respeito do que está acontecendo, né, inclusive com uma justificativa dos dois lados, sobre quem é nazista, né, quem é que está buscando a desnazificação, porque o Putin alega que o governo da Ucrânia abriga grupos de extrema-direita, né, grupos fascistas, grupos nazistas, grupos antissemitas. No que ele não deixa de ter alguma razão, embora, obviamente, não acho que isso seja justificativo para invadir um país soberano. Mas, ao mesmo tempo, você tem o presidente, que é o único presidente europeu que é judeu, né, neto de sobreviventes do Holocausto, né, o Zelensky, Volodymyr Zelensky, que também, nesse sentido, acusa a Rússia de estar adotando uma postura fascista num governo que, como nós já vimos, é profundamente autoritário. Com outras contradições interessantíssimas, né, como você mesmo mencionou, a guerra cibernética. Quem fazia guerra cibernética informal, né, ou alguma coisa parecida com guerra híbrida, sempre foram os russos. Né, há acusações dos russos em relação à Chechênia, há acusação dos russos em relação às eleições norte-americanas, a acusação dos russos em relação
a manipulação de computadores que eles estão fazendo na Ucrânia, mas agora a Rússia também está sendo vítima disso, porque movimentos de hackers internacionais estão atacando a Rússia. E, inclusive, uma coisa que é bem rara em termos gerais, né, retaliação de empresas privadas. Várias empresas privadas cortaram relações com a Rússia. Empresas de petróleo cancelaram contratos bilionários. A Apple falou que não vai mais mandar iPhone para a Rússia. A Disney falou que não vai lançar o novo filme do Batman. O Warner, Sony, espetáculos, maestros sendo demitidos da Orquestra de Munique, esse movimento todo, é por isso que eu estou falando. Inclusive, o ministro ou vice, é alguém muito forte ligado ao Ministério da Tecnologia, ele está recrutando pessoas da área de tecnologia com especialidades distintas para fazer esse exército cibernético. A última vez que eu olhei, atualizando com os amigos que são desse ecossistema, tinha quase 40 mil inscritos. Tudo bem, isso quer dizer que tem um exército de 40 mil pessoas, mas vai que tem 10 mil com o poder grandioso desses crimes e dessas ações, dessas atividades, independente de ser crime ou não, porque o julgamento é muito relativo, né? Mas, enfim, que está sendo recrutado, né? Quer dizer, e mesmo que o Putin seja o presidente, essa página da história está sendo escrita por ele, né? E aí é tão interessante conversar com você, professor João Daniel, porque você traz tanto à luz a questão da história, que faz a gente ter uma percepção mais realista do que está acontecendo. Não de ser pró ou contra, porque é claro que ninguém é a favor de guerra, mas você traz a história para a gente realmente analisar. Por isso que é tão interessante conversar com você. E eu te interrompi, eu queria que você continuasse. Eu queria aproveitar para ver o seu comentário em relação às votações da ONU, né, que, claro, são simbólicas, mas que, no caso da invasão russa da Ucrânia, o que a gente tem de aliados, Coreia do Norte, Bielorrússia, Eritreia, Síria, e 141 são contra a guerra da Rússia na Ucrânia e 34 estão em cima do muro. Você deve ter visto esses números. Alguma surpresa para você, professor? Tem alguma coisa nova aí? Isso fora o alinhamento com ditadores na América Latina, na América do Sul, e eu já vou emendar com outra coisa, porque eu sei que seu ritmo é incrível. A questão de poder se fazer uma base nuclear ou uma base bélica, em que dimensão ou escala que seja, dentro da América Latina ou dentro da América do Sul, por conta de alinhamento de ditadores, por ficar mais próximo de um país como os Estados Unidos, que é claramente um adversário potente, que se iguala em quantidade de armamento bélico e tudo. Tem uma coisa aí que você poderia dizer para a gente do que está sendo desenhado? Fiz várias coisas ao mesmo tempo, desculpa. Deixa eu ver se eu consigo organizar aí suas perguntas. Em primeiro lugar, você perguntou a respeito da ONU, né? De fato, tem uma novidade aí na questão da ONU, que é o seguinte. Normalmente, esses assuntos de segurança são discutidos no Conselho de Segurança só. E dessa vez, o que aconteceu foi que foi usado um dispositivo, inclusive histórico, de levar para a Assembleia Geral quando há ameaça à paz. No fundo, esse negócio foi inventado nos anos 50, aliás, em 1950, quando você teve a invasão da Coreia do Sul pela Coreia do Norte, na Guerra da Coreia. E aí os russos vetariam, naturalmente, qualquer tipo de intervenção da ONU, mas os russos, na época, tinham se abstido, nem sei se eu conjugo essa palavra corretamente, né? Haviam declarado abstenção em relação ao Conselho de Segurança por causa da não incorporação da China depois da Revolução Comunista Chinesa em 49. Então, o que os Estados Unidos fizeram para tentar meio que bypassar o veto russo em 50 foi levar a questão para a Assembleia Geral, o que permitiu que a Assembleia Geral votasse em nome da paz e fizesse uma intervenção da ONU, né, com soldados. O governo brasileiro, na época, se recusou a mandar tropas para a Guerra da Coreia, mas a Colômbia, por exemplo, mandou, e vários outros países, Cuba, na época não era socialista ainda, mandou. Então, você tem uma coisa que não era usada desde os anos 50, desde 1950, que é um instrumento que os Estados Unidos fazem para passar por cima do veto do Conselho de Segurança, dizendo a paz é mais importante. E aí manda para a Assembleia Geral. É claro que a Assembleia Geral não tem poder para criar uma força expedicionária, ou mandar soldados, ou mandar tropas, só o Conselho de Segurança teria condições de fazer isso, mas tem um elemento de legitimidade aí, não é como você falou, 141 países declarando isso. Então, primeiro, uma novidade que tenha saído do Conselho de Segurança, há muito tempo que isso não acontece, tá? Isso é realmente uma novidade, mas isso dá enorme legitimidade internacional e demonstra o tamanho da condenação a uma guerra unilateral feita por conta e passando por cima de um Estado soberano como a Rússia. Sendo que a Rússia declara que está protegendo minorias no território ucraniano, né, minorias russas no território ucraniano,
mas as minorias dentro do território russo, ela massacra, reprime com muita violência, o que não deixa de ser uma contradição extraordinária, em termos, inclusive, de retórica e de discurso. A segunda pergunta que você fez foi em relação à conexão que a Rússia tem no apoio desses países aí, né? 30 e poucos países aí que estão em cima do muro apoiando os russos de maneira explícita, como, por exemplo, a Bielorrússia, que, inclusive, parece que vai participar da guerra e que vai mandar tropas também, né? Onde, inclusive, estão acontecendo as conversas, teoricamente, de paz, Sim. que os ucranianos alegam que só vai ser possível aceitar depois que tiver um cessar-fogo, coisa que, obviamente, não está acontecendo, nem parece que vai acontecer no curto prazo. Então, eu acho que o principal apoio russo, em termos gerais, é o apoio da China. A China, ela é, ao mesmo tempo, o redirecionamento de um mercado consumidor, porque a Rússia é um país fortemente dependente do mercado internacional. A Rússia vende gás, vende petróleo, vende trigo, vende uma série de outros produtos. Então, é muito raro você ter um ditador que, profundamente dependente do comércio internacional, dispara uma guerra unilateral, sabendo que não tem o apoio internacional. Isso realmente é uma coisa bastante nova nesse sentido, mas o fato de que ele tem o apoio da China permite que ele tente redirecionar o comércio dele de petróleo, de gás, de produtos de trigo e tal para a China, inclusive usando mecanismos de pagamento chineses, já que ele foi suspenso essa semana de todos os mecanismos de pagamento globais. Os bancos russos caíram. Hoje estava sendo vendido o principal banco russo a 1 centavo na Bolsa de Londres. Né? As ações da Bolsa Russa caíram em 50%. Os juros, o mercado de juros russo subiu de 7% para 20%. Em suma, uma série de questões econômicas que nunca aconteceram colapso, antes, né? Que nunca aconteceram nessa escala antes, não é, professor? Tinham acontecido em uma escala bem menor, né, quando ele invadiu a Crimeia em 2014 e incorporou a Crimeia em 2014, mas acabaram voltando atrás, né? Agora, dessa vez, me parece que vai demorar muito até que voltem atrás. Então, o apoio da China é fundamental para ele, e me parece, essa semana, ontem, os chineses deram uma declaração a favor da paz. Ainda não isso que eu ia falar. Eles estão sendo bem diplomáticos, tipo assim, temos interesses econômicos sim, mas a gente condena o que está acontecendo, com mortes de pessoas, da forma como está acontecendo, e sinaliza, inclusive, que pode ser um mediador ou construir ali um diálogo, né? Que a ONU não está conseguindo, a OTAN não está conseguindo, ninguém está conseguindo, a União Europeia não está conseguindo, e nem quando eles se encontram, né? Com os representantes de Rússia e Ucrânia também estão conseguindo pelos motivos óbvios que você colocou. Você acha que faz sentido isso? Isso é armado? Isso é um blefe? Isso é realmente uma preocupação? A gente olha para isso de que forma, professor? A China e a Rússia também têm problemas, também têm tensões próprias umas com as outras, também tem algumas questões fronteiriças. Os interesses chineses e russos não são tão automáticos assim. Por um lado, o precedente, né, de invasão soberana da Ucrânia pela Rússia, permite a gente supor que os chineses podem se aproveitar dessa, digamos assim, nova ordem mundial. Bom, se não fizerem nada, eu vou fazer a mesma coisa também com Taiwan e vou invadir Taiwan. A diferença é que Taiwan tem condições de se defender, eu acho, inclusive, maiores do que as da Ucrânia. Mas o fato é que, sem sombra de dúvida, essa guerra toda, o maior beneficiário é a China. Né? A China fica realmente nessa posição de broker, o único país que tem força suficiente de diálogo para fazer o Putin interromper o que tiver que interromper e, portanto, buscar uma mediação. Então, nesse sentido, a relação da Rússia com a China ela é determinante e os movimentos de Pequim podem fazer, efetivamente, com que a guerra acabe, dependendo do nível de contundência ou do nível de impacto que isso vier a ter. Por último, a pergunta que você me fez sobre a América Latina, né? Você me perguntou, poderia ter armas nucleares aqui na América Latina, poderia ter, com essas alianças, a possibilidade de armas nucleares. A América Latina ela está diplomaticamente desnuclearizada desde 1967. Todos os países da América do Sul assinaram um acordo, da América Latina assinaram um acordo, inclusive o México, em 1967, o Tratado de Tlatelolco, que foi inclusive ratificado pelo Brasil nos anos 90, depois da redemocratização. Então é proibido, eu acho que isso tem a ver, mas pode ser usado como base militar nesse cerceamento mais próximo aos Estados Unidos, por exemplo? Como existe? Absolutamente proibido pelos países que assinaram o Tratado de Tlatelolco ter ogivas, armas nucleares ou qualquer dispositivo nuclear militar em território dos países latino-americanos que assinaram o Tratado de Tlatelolco. Todos eles, né? Assinaram e ratificaram. Tá? Virtualmente proibido. Não pode passar avião, não pode passar submarino nuclear. É tudo absolutamente proibido, segundo o Tratado de Tlatelolco. Claro que tratados vão e vêm e vão. Né? Tem vários tratados. Eu ia dizer, tem maluco para tudo. Tem ditador e louco para tudo. Amanhã você poderia rasgar o tratado e falar que saiu do tratado, um abraço, né? Em certo sentido, é um pouco isso que está acontecendo. Assim, uma tradição, por exemplo, de neutralidade da Finlândia e de paz da Suécia
fizeram com que essa semana, depois do que aconteceu na Ucrânia, finlandeses e suecos, que eram países parte da Europa, começaram a declarar a sua intenção de aderir à OTAN. Então a Rússia está conseguindo o contrário do que ela deseja. Ao invés de evitar a expansão da OTAN, ela está fazendo com que as pessoas tenham mais medo ainda dela. Bom, se ele invade um país soberano, então é que a gente precisa da OTAN mesmo. Porque até então o que a gente se perguntava é para que ainda existe OTAN? Né? A OTAN não é um negócio da Guerra Fria para conter o comunismo, não está no lugar errado contendo o comunismo. Né? Mas agora, com a invasão da Ucrânia pela Rússia, fica bem claro que a OTAN tem efetivamente ainda alguma função e os russos, de fato, contribuem para aumentar a sua falta de segurança. Então, a Alemanha, anteontem, declarou que vai ampliar o seu orçamento militar, coisa que não fazia desde a época da ascensão do nazismo. E o Olaf Scholz declarando que vai gastar 2% do PIB todo ano em exército, que ele tem que ter submarino, porta-aviões, instituições, soldados que lutem, navios que flutuem, e declarando que vai fortalecer bastante o exército alemão. De fato, a Alemanha declarando que vai fortalecer o exército é uma coisa que um historiador, quando vê no jornal atual, fica pensando se ele está realmente no século XXI, né? Ou se ele voltou para o século XX, né? Na década de 10 ou na década de 30. E isso é também assustador. Então, diante da pergunta que você faz na América Latina, eu te diria, olha, nas circunstâncias diplomáticas atuais, o direito internacional proíbe. Mas, não é uma vez que os europeus, alemães, finlandeses e suecos, né, defensores da paz, estão dizendo que vão entrar na OTAN ou se armar, né, nada impede que essa situação de corrida armamentista volte a ficar relevante, inclusive na nossa região pacífica. Eu fico muito... Todo mundo fica muito assim, porque assim, o Putin, ele é um líder. A gente não está falando aqui que é a qualidade dele como líder, né? Porque ele cometeu vários erros estratégicos de subestimar a capacidade da Europa se unir, o próprio exército dele, a própria Ucrânia. Então, vários erros estratégicos. Mas ele é um louco, não é, professor? Ele é tido na história, ele entra para a história como uma pessoa que tudo pode acontecer com ele, né? Essas avaliações a respeito, né? Ou elas são rasas, essas avaliações? A gente não está vendo. No fundo, esses caras estão conversando nos bastidores, está tudo... Não estou dizendo que eles estão combinados, seria muita maldade, não é? Por tudo que se coloca. Mas, assim, os bastidores são diferentes do que acontecem lá? Ele realmente é um cara que, pode mandar tudo para os ares? Não, ele avisou, né, que ia fazer isso muitas vezes. Né? Ele estava dizendo, né, isso há muito tempo, que ele ia fazer isso. As pessoas estavam preparadas em alguma medida, mas não imaginavam que ele fosse levar isso às últimas consequências. Eu não acho que vai haver uma resposta nuclear, eu acho que isso é realmente uma coisa completamente fora de quesito, de cogitação, nunca aconteceu isso. É uma coisa absolutamente inédita, né? A única vez em que se usou efetivamente armas nucleares contra outro país civil, né, foi nas bombas de Hiroshima e Nagasaki ao final da Segunda Guerra Mundial. Isso seria realmente uma coisa absolutamente inédita, mesmo durante a Guerra Fria, quando se chegou o mais perto possível disso. Todas as vezes isso foi interrompido, né, seja na Guerra da Coreia, seja na crise dos mísseis de Cuba, seja na Guerra do Vietnã. Então eu acho que a declaração a respeito de temas nucleares, ela é um exagero, é um blefe, é uma radicalização política com um objetivo pragmático. Mas se ele vai ser considerado um louco, né, isso depende ainda se ele vai ser bem sucedido nos objetivos dele. Porque me parece que ele está próximo de alcançar alguns dos objetivos dele. Se ele conseguir restringir os objetivos políticos e militares dele, a separar as províncias que têm maioria étnica russa, né, a região de Donbass, né, Donetsk e Luhansk, e a parte sul da Crimeia, vinculando isso ao Império Russo, ele terá alcançado objetivos militares bastante significativos e me parece que garantindo e aí tem que ver se vai ser uma Crimeia, uma Ucrânia ainda independente, plenamente independente, democrática, etc. E isso, obviamente, só vai adiar os conflitos para mais para frente, porque você vai continuar tendo tensões, ou se ele vai colocar um regime completamente fantoche ali, um grupo de governantes a favor dele, como já teve até 2014, como você tem na Bielorrússia. E aí, se for o caso, o que eu acho que vai acontecer é que você vai ter resistência de guerrilha internamente, uma guerra civil interna na Ucrânia, que vai dragar os recursos da Rússia e vai mergulhar a Rússia numa crise econômica sem precedentes. Porque os russos não têm condições de controlar e de manter tropas sustentando o controle de uma população de 44 milhões de pessoas. Né? Estamos falando aí de controlar alguma coisa do tamanho do estado de São Paulo. É absolutamente impossível. Né? Acho que nem um país como os Estados Unidos conseguiria durante um longo tempo. Tanto é que eles tentaram num país muito menor em termos populacionais, que é o Afeganistão, ficaram 20 anos num país rural e não foram capazes. Né, de impor e organizar o Afeganistão e trazer o Afeganistão para a órbita ocidental ou democratizar o Afeganistão por mais esforços que tenham feito. Na Ucrânia, eu duvido que o Putin consiga fazer isso com uma ampla parcela da população que se considera europeia e que defende projetos liberais democráticos.
Isso vai ser impossível, né? A nota de ironia foi que até o Talibã pediu a paz essa semana, né? Quando o Talibã está pedindo paz. Eu vi isso, eu ia comentar com você. A gente ri porque, assim, é uma história que, na verdade, a gente fica falando, é uma nova ordem mundial, mas eu acho que é uma nova desordem mundial. Só para encerrar, você pensa assim também, professor, que é uma nova desordem mundial, na verdade? Isso, e até que ponto isso é bom ou isso é menos, que isso é menos ruim, na verdade, não é nem que é bom, que é menos ruim? Acho bem ruim. Acho que um precedente de um país forte invadir outro país soberano para impor sua visão política, acho uma coisa bem ruim, né? Preferia como estávamos antes, né? Sim, já não era tão ordenado assim. Mas então, é uma nova desordem mundial. Vocês estão falando uma nova ordem mundial. Eu vejo uma desordem, mas assim, eu sou leiga, o historiador é você. Toda e qualquer ordem mundial, ela precisa de uma desordem para se organizar. Você, quando vai, né, arrumar o seu armário, ele está mais ou menos arrumado, mas você quer que ele fique mais arrumado. Tudo que você faz, você tira tudo primeiro, depois você coloca no lugar, né? Para arrumar meus livros, eu tive que tirar tudo, né? E depois coloquei no lugar. Enquanto você está olhando, na hora em que eu estou arrumando, é uma bagunça mesmo. Né? Então, eu acredito nisso. Vamos ver no que vai dar, né? Quanto tempo vai demorar a desordem até que ela seja reorganizada ou reordenada? E se essa ordenação, se essa reorganização será uma coisa positiva e melhor ou negativa e pior? Infelizmente, eu acho que vai demorar e não sou muito otimista a respeito do que vem no lugar. E o preço é enorme para o mundo inteiro, porque reflete na economia do mundo inteiro, enfim. É uma escala hoje que está toda ligada, não tem ninguém isolado, né, economicamente, assim, que não tenha repercutido no que você consome em uma medida importante do que está acontecendo no restante do mundo. Então, o mundo inteiro vai ter uma conta boa para pagar em relação a isso aí. Tomara que o Putin, assim, na pior das hipóteses, não estou dizendo que ele tem que fazer o que tudo, mas se ele fizer só o foco no que ele quer fazer e não enlouquecer, já vai estar menos ruim, porque acho que, de qualquer forma, eu concordo com você, é muito ruim, vão ser muitos anos para se resolver. Professor, muito obrigada. Eu gostei muito dessa entrevista, trouxe muita informação e eu acho que, falando com quem entende, desconstrói muita coisa, porque está tendo muita informação. A gente está acompanhando esse troço todo, essa guerra toda, aqui, ó. Se eu abrir agora, tem várias... Eu até pensei em abrir e comentar algumas coisas novas com você, eu falei, não, menos. Calma, Maia, respira. Porque não vai, a gente está acompanhando em tempo real, crianças, gente dançando pelo toque-toque para acalmar a filha, coisas, a bomba explodindo no meio das coisas, gente querendo sair sem poder, espaço aéreo fechado, que não deu tempo de falar com você sobre esse espaço aéreo que está se fechando geral para a Rússia, porque quando fecha também tem uma resposta, né? Eu sinto que as respostas não estão sendo muito imediatas, porque eu acho que também o Putin não esperava tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E, enfim, tem muita coisa. Não falei com você sobre se o presidente se o Zelensky é mesmo esse líder, se foi atualizado o conceito de líder com ele, entendeu? Você acha que foi atualizado, professor? Você virou tipo fã do Zelensky? Eu prefiro não fazer previsões. É possível, ele pode morrer como um mártir. As pessoas mudam a sua biografia ao longo da vida. De fato, está demonstrando uma grande coragem. Parece que o conceito foi aí atualizado em relação à liderança. Muito obrigada, muito importante ouvi-lo. Quanta propriedade, quanto conhecimento e quantas conexões. Você faz a gente não analisar só o que está aqui agora, mas dentro desse funil de visões para o futuro, você traz o passado, analisa o presente e a gente fica trazendo do futuro para cá um pouco esse exercício do que pode acontecer, tudo baseado na história. Obrigada pela qualidade de sempre, pelo seu tempo honroso para a gente. Muito obrigada. Eu te agradeço, Maia. Um beijo, bom programa. Obrigada. Nossa, gente, quanta coisa, né? Quanta coisa a gente tem que ficar desfazendo para renovar, porque são muitas informações, tipo base na América Latina, para ficar mais próxima. A gente tem que lembrar de algumas legislações, mas tem que lembrar que no mundo de hoje tudo é possível. Mas, enfim, incrível a entrevista. Eu vou repetir, botar vários trechos. Eu vou para o intervalo comercial.